E aí entramos numa fase de tratamento médico. Foi feito a quimioterapia, por eu estar num estágio mais avançado, então eles resolveram fazer primeiro, né, a quimioterapia para depois a cirurgia. Eu fiz todo o processo, né, de quimioterapia, comecei no mês de setembro, foi até janeiro, e logo em seguida, em fevereiro, fizeram a cirurgia. E fizeram uma cirurgia, foi uma cirurgia muito grande, durou 13 horas de cirurgia. Eles acabaram, assim, fizeram, né, uma retirada da parte do meu abdômen para poder fazer uma reconstrução mamária, esvaziamento das axilas, e foi uma cirurgia muito longa, muito dolorosa, né? Eu sofri demais, foi tudo muito intenso para mim. E aí eu comecei uma nova fase da minha vida, né? Que foi a recuperação. Com a recuperação, né? A qual foi bem dolorosa, lenta, mas deu tudo certo. Eu estava me sentindo muito bem, estava me recuperando bem. Os médicos estavam muito alegres com a minha recuperação. Estava, né, com uma doença estabilizada. Quando foi um certo dia, viajando com a minha família, eu comecei a ter um problema na perna. Comecei a sentir uma dor na minha perna direita, a qual era uma dor que eu nunca havia sentido antes. Era uma dor diferente, né? Não é uma dor de perna que você fica em pé, enfim. E aí, ao retornar dessa viagem, consultei o meu médico, ele realizou alguns exames, eu fiquei, né, um pouco apreensiva, mas não viram nada. E aí o tempo passou, só que cada vez mais eu sentindo a minha perna. E aí foi quando tivemos uma surpresa indesejável, né? A qual eu fui acometida de novo, né? Com um tumor no meu quadril. Recebi essa notícia, no dia eu estava sozinha nessa consulta, porque estávamos passando por um momento delicado na família, o meu esposo trabalhando, a minha sogra tinha sido internada, e com isso eu guardei para mim, né? Aquele momento que a gente estava vivendo, eu preferi não transferir, né? Mais uma preocupação, esperando as coisas se resolverem. Nesse período, minha mãe ela adoeceu e nós tínhamos uma preocupação com a minha mãe internada, e ao mesmo tempo eu queria saber qual era o resultado do exame dela que ela tinha feito, mas ela não comentou, ela guardou ali para ela, e infelizmente no meio do processo a minha mãe ela veio a falecer, e foi um momento muito difícil para nós, porque foi bem na véspera do Natal. Isso marcou muito, mexeu muito comigo, com ela, com a nossa família. Até hoje ainda essas marcas ainda às vezes afloram. E uma das maiores preocupações foi que eu ainda vivendo ali o luto da minha mãe, a dificuldade de digerir a perda. E eu lembro que foi num dia de Natal, nós tínhamos ido para a casa do meu cunhado, e chegou lá, ela não conseguia ficar com a gente no ambiente onde nós estávamos, tentando passar o dia, porque ela estava sentindo muita dor. E então a gente dividia a dor da saudade, da perda, do luto, e com a preocupação com ela também. E aí foi quando ela contou pra gente que o tumor havia voltado. E aí, mais uma vez, a gente vê o mundo desabar ao nosso redor.
porque a gente se pergunta como, se ela estava fazendo o tratamento. E a gente, mais uma vez, a gente questiona Deus por que voltou. Nós tínhamos feito culto de ação de graça, nós estávamos alegres com a evolução dela. E aí tudo isso voltou novamente. Com todo acontecimento qual a gente estava vivendo com a nossa família, com o problema da minha sogra, com o falecimento dela, eu entrei no novo tratamento de radioterapia e fomos para uma recuperação agora, né? Então eu fiz uma fisioterapia e essa fisioterapia foi muito sofrida, né? Porque mais uma vez estava tudo muito lento, passo de tartaruga, mas eu comecei a ter uma melhora, comecei a ver os resultados, né? E fiquei muito feliz com isso, porque eu achei que realmente eu não ia conseguir mais andar da forma que eu andava normal, porque eu já estava perdendo todo o movimento da minha perna. Mas ela conseguiu passar pelo processo e ela fez a radioterapia e ela ficou bem. E no meio desse caminho aí, aconteceu várias coisas, eu passei por problemas profissionais, tudo ao mesmo tempo, em uma sequência, foi uma sequência de ondas, né? E às vezes a gente se pergunta por que eu tô contando essas coisas, né? Porque do outro lado também tem um homem que precisa também de apoio. E no dia que ela contou e no dia que ela foi fazer a radioterapia, eu lembro que teve um dia que eu cheguei no escritório e eu fui falar com o meu gerente na época. Eu entrei na sala dele e eu comecei a chorar e ele perguntou por quê e eu dizia por que eu comecei a chorar. Porque quando ela adoeceu dessa segunda vez, a única coisa que eu queria era poder, naquele dia que ela estava sentindo muita dor, era poder aliviar a dor dela, mas eu não conseguia, mas eu também estava sentindo muita dor. E eu queria ter ido na casa da minha mãe e falar para minha mãe, deitar a cabeça no colo da minha mãe para falar para ela o que eu estava passando. E eu não tinha mais a minha mãe para eu poder fazer aquilo. Então a situação era muito difícil. Eu desabei, chorei na frente das pessoas que trabalhavam comigo. Mas o Senhor, Ele deu força mais uma vez e ela passou pelo processo e eu passei junto com ela, com a nossa família. Não posso esquecer que eu tinha 2 filhas que também precisavam da atenção minha, dela, para a gente continuar cuidando. Em todo o tempo nós tivemos também a nossa família ao nosso redor, nos ajudando em todos os lados, nossos amigos, os pastores, a igreja. E isso foi muito bom. Graças a Deus, mais uma vez Deus estava cumprindo, né, os propósitos dele para minha vida. E em meio a todos esses acontecimentos, eu senti Deus trabalhando, senti Deus me fortalecendo e nesse meio eu recebi uma promessa de Deus, uma promessa a qual ele falava que ele ia me proporcionar um momento muito feliz, né? Um momento no qual eu ia me realizar muito, ia sentir o amor dele por completo, né? E essa promessa, pouco tempo depois, ela se cumpriu em nossas vidas e aí foi um processo, né? O qual eu fiquei muito preocupada porque eu precisaria ficar muito tempo sentada na mesma posição e aí toda a preocupação, né, que os médicos tiveram comigo, eu senti a mão de Deus, né? Eu senti o cuidado de Deus e assim foi, né? Conseguimos fazer uma viagem e essa viagem eu confesso que foi um dos momentos mais felizes, né, que eu vivi com a minha família. E eu senti uma felicidade assim, a qual já tinha muito tempo que eu não sentia. E eu fiquei exatamente 12 dias tendo uma vida normal,
né? Então eu caminhava normal, eu não sentia dores, eu não sentia incômodos, eu não sentia nada. Os médicos na época, eu levei uma mala, né, de remédios, entre morfina, tramadol, esses remédios fortes para dores, e eu fui toda preparada, né, para passar por dor, né? Mas quando Deus promete algo, Ele faz com excelência. E foi isso que aconteceu comigo. Eu andava todos os dias, era caminhadas longas, e eu fiquei muito bem. Então, no 13º dia, nas vésperas da gente voltar para casa, nesse dia eu senti uma dor muito forte, né? Muito forte, e era a dor que eu tinha sentido no começo, né? Quando eu comecei a descobrir o tumor. E nesse dia ficou muito marcante para mim, porque estávamos no hotel, e o meu esposo estava muito cansado da viagem, e a gente viajou de uma cidade para outra, e eu não quis acordá-lo, né? E eu sentia muita dor, eu já tinha tomado morfina e a dor não ia embora, e eu estava com a minha filha mais velha, e eu via ela mexendo, eu via que ela estava no celular, eu via o brilho do celular, e eu vi que ela estava acordada. E aí eu chamei ela, eu falei: filha, eu preciso de você. E ela veio e falou: mãe, o que foi? E eu chorava de dor, e era uma dor assim insuportável. E aí eu falei para ela assim: filha, ora pela mãe, que a mãe tá sentindo muita dor e ela não tá conseguindo dormir. E nesse dia minha filha orou por mim, colocou a mão na minha cabeça, e ela orou por mim. E assim que ela terminou de orar por mim, eu comecei a sentir aquele alívio, né? Aquela dor indo embora, aquele alívio eu comecei a sentir. Eu falei: ai meu Deus, agora eu consigo dormir. E assim foi para mim, assim, era só mais um instante, mais um momento de intimidade com o Senhor, e aquilo foi maravilhoso. Aquilo foi a promessa dele, foi por completo, né? E deu tudo certo, né? E aí com isso a gente viveu, né, esse sonho, viveu esse momento o qual ele preparou para mim, para minha família, para o meu esposo, para as minhas filhas, e eu sou grata a Deus, eu louvo a Deus por cada momento. E nós pudemos, em meio a esse furacão, em meio a essas lutas, em meio a tudo isso que a gente passou, a gente teve um momento ímpar, maravilhoso em família, que foi quando Deus permitiu que nós fizéssemos uma viagem. E essa viagem, ela marcou a gente porque não se tratava de valor, não se tratava de status, não se tratava de querer mostrar para as pessoas que a gente podia, que a gente era mais ou era... Não era isso. Essa viagem, ela vinha para selar a união da nossa família, para demonstrar o quão bom o Senhor é com aqueles que o amam, aqueles que permanecem fiéis a Ele. E só vivendo a experiência para poder entender o que Deus fez na nossa vida, o que Deus preparou e reservou para nós.